Orar mais uma vez, e nós queremos te pedir, Senhor, que a tua bênção agora, Senhor, seja com a vida da irmã Marilim, e que ela consiga transmitir para nós tudo aquilo que o Senhor já deu no coração dela, tudo aquilo que o Senhor já ministrou na vida dela, que nós possamos, Senhor, receber agora. Então nós queremos declarar, Senhor, que nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, e nós queremos receber de ti agora, Pai. Nós vamos tentar nos concentrar em ouvir a tua palavra agora. Senhor, é um tempo muito curto que nós temos para nos alimentar espiritualmente, mas nós queremos te pedir a tua ajuda, Senhor, que possamos nos concentrar agora e possamos te ouvir para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãs. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando online. Deus abençoe sua vida. Que durante esse tempo que nós estivermos ministrando a palavra do Senhor, o mesmo Espírito que está aqui, operando em nossos corações, possa também operar no seu coração e essa palavra possa produzir frutos para a vida eterna. Amém? Alguém falou assim, nós vamos falar sobre praia, sobre mar, né? E o assunto, de repente, virou chinelo, né? E, de repente, virou fé. Então, o que está acontecendo nessa nova série que nós estamos iniciando? Não mude de ideia, não mude de opinião a respeito de Jesus. Não troque a sua fé, né? Não dê férias para a sua fé. Então, às vezes, a melhor maneira de nós memorizarmos bem, entender bem o que não deve ser feito, né? É ligar com alguma imagem boa. Então, hoje tudo aqui é verão. Nós estamos no verão aqui na América, né? Infelizmente, os irmãos do Brasil não estão. Mas nós estamos em pleno verão. E nós sabemos muito bem o que é isso, porque o sol aqui é quente. Então, quando você olha para esse cenário, você começa a imaginar férias, né? Verão chama férias. Férias normalmente chama praia. Alguns preferem até o verde, né? Outro cenário, mas normalmente vem para a praia. E quando nós vamos pensando assim, nós começamos a imaginar o céu bem azul, o mar, às vezes meio esverdeado, as gaivotas voando, uma cadeira para relaxar, uma boa limonada, né? Tudo isso faz parte. E um chinelo bem confortável no pé. Coisas muito boas de desfrutar. Muito bom. Deus fez para nós desfrutarmos. E os homens acrescentam coisas melhores ainda para nós desfrutarmos num bom hotel e coisa desse tipo. E todos nós merecemos férias. Todos nós. Trabalhamos, né? As mulheres, jornada dupla, né? Trabalha lá fora, trabalha em casa, filhos, escola das crianças, e nada melhor do que programar umas férias. Pensa comigo. Quando nós pensamos em férias, nós estamos dispostos a quebrar a rotina do nosso dia a dia, certo? Eu vou entrar em férias. Então, eu começo a pensar em roupas confortáveis, nada do que eu uso do dia a dia, né? E eu penso assim, ai, que bom que eu não vou ter que me preocupar com o horário. Não vou pôr despertador. Tem gente que nem leva o relógio nas férias, né? Para ficar bem, ou guarda ele na mala, só tira na hora de vir embora. Quero esquecer, né? Muitas coisas. Comida. Você chega lá naquele restaurante, chega no buffet, e você vê aquele prato assim, lindo, maravilhoso, rico em caloria. O que você faz nas férias? Você come, você fala assim, eu estou de férias, depois eu resolvo. Mas hoje eu vou comer. Quando você vê aquela sobremesa, não importa quanto caloria ela tenha, você diz, eu estou de férias, eu vou comer, né? O que mais? Eu volto à dieta depois, quando eu cheguei em casa. Eu tiro o atraso. E sabe o que também que eu já descobri?
Tem algumas pessoas que fazem dieta antes de ir para o Brasil. Só eu vi isso? Para perder uns quilinhos aqui, porque já sabe que vão comer coisas gostosas lá. Então, para não ficar com a consciência pesada e a balança um pouquinho mais pesada, faz uma dieta antes para poder comer tranquilamente, né? Não quero perder as coisas que eu gosto, os cafés que vão fazer para a gente. E, afinal das contas, eu estou de férias. É assim que nós pensamos, né? Outra coisa que acontece quando nós estamos de férias é não assumir compromisso. Se der, eu vou. Se der, eu faço. Vamos ver como é que vai o dia, a gente vê se vai para lá, se vem para cá. Nós estamos de férias, não vamos ficar assim com essa neura, esse estresse de ter que ir em tal lugar, né? Ai, mas puxa vida, e minha caminhada? Também estou de férias, eu não vou fazer caminhada aqui. O hotel tem a melhor academia, mas eu descobri, por onde eu já passei nos hotéis, estão sempre vazias as academias. Ninguém faz, né? Ninguém faz caminhada. Depois, quando eu voltar para casa, eu retomo minha rotina. Se as férias estiverem boas, nós não queremos que ela acabe, né? E pensamos que bom se pudesse durar para sempre, né? Muito bom relaxar, comer comida gostosa, diferente, não ter que me preocupar de limpar a casa, né? Se você está no hotel, todo dia de manhã, vem, limpa o teu quarto, e você só enjoy, só curte as férias, né? E o nosso corpo e a nossa mente precisam de férias. Mas eu quero te dizer uma coisa, muito séria nessa noite. Tudo que eu falei, que nós desfrutamos quando estamos de férias, não pode acontecer com a nossa vida espiritual. Não pode. O tema de hoje é: não deixe a sua fé tirar férias. A nossa fé não precisa de férias. A nossa vida espiritual não precisa de férias. Ela tem que estar o tempo todo em alerta, o tempo todo preparada para agir. Quando tiramos férias do trabalho, nós devemos manter a vigilância da nossa fé, porque a nossa vida espiritual continua. Muitos cristãos, quando estão de férias, literalmente do trabalho, da escola, não levam a Bíblia. Eu estou de férias. Não oram. Eu estou de férias, perdi o horário. Não vou congregar. Eu estou de férias. Às vezes tira férias ali em Clearwater, mas ele não vem congregar porque ele está de férias. O dízimo, eu estou de férias. Quando eu voltar, eu resolvo. Afinal, estamos de férias. E esse tem sido muitas vezes um dilema para muitos pastores. Porque quando chega o verão, muitas pessoas tiram férias das coisas de Deus. Entram no clima de verão. Nós vamos ler um texto para responder para nós o porquê que nós não podemos deixar a nossa fé de férias e nem a nossa vida espiritual. Veja comigo, 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, desculpe. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Não sei se está na tela. Vocês podem acompanhar, então, na tela. Sede sóbrios e vigilantes. Olha a resposta que nós precisamos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo tira férias? Não.
Então, se o nosso inimigo não tira as férias, nós, como soldados de Cristo, não podemos tirar férias da nossa vida espiritual. O texto básico dessa palavra está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. É uma exortação para nós. 1 Coríntios 16, verso 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. São instruções para a nossa vida. Aí você pode pensar assim, mas puxa vida, eu não posso deixar de orar, de ler a palavra, nem nas férias? Não. Porque é o alimento da nossa alma. Jesus precisou, em dados momentos, de descansar. E os discípulos também. É um texto que nós já vimos aqui na nossa reunião de mulheres, em outra oportunidade, que está em Marcos, capítulo 6, dos versos 30 ao 34. Marcos, capítulo 6, dos versos 30 a 34. Vamos ler os dois primeiros. Está na tela já? Então vamos lá. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde, vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram a sós num barco para um lugar deserto. Esse lugar deserto não era praticamente um deserto de areia, mas era um lugar solitário. Fala de um lugar a sós, para descansar. Porque ele viu que os discípulos tinham vindo de uma longa jornada, estavam cansados, ele também. Então, nosso corpo precisa de umas férias, de um descanso. E propôs para eles se retirarem. Mas no versículo 33 e 34, não acontece esse famoso descanso. Obrigada, Rosemar. Por quê? O povo, a multidão, viu que eles estavam se afastando e nós não queremos perdê-los. E foram. E chegaram primeiro que eles. Quando eles chegaram, uau, não estamos mais sozinhos. Nossas férias se acabaram. E Jesus, ao desembarcar, viu aquela grande multidão. Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E se vocês continuarem a leitura, em seguida vai vir a multiplicação dos pães. Então, umas férias praticamente frustradas, porque Jesus estava sempre com o seu espírito em alerta. Ele viu ali uma necessidade. E ele disse: as férias podem esperar, mas agora eu preciso atender esse povo. E ensinou aos discípulos que mesmo em descanso, mesmo nas férias, nós não podemos ficar sem o discernimento espiritual. A nossa fé tem que estar em ação. A nossa vida espiritual tem que estar pronta para ser usada. E vem em seguida o grande milagre da multiplicação dos pães. Umas férias frustradas, mas vida espiritual ativa igual a milagre. E Jesus operou um milagre ali. Então, é uma situação que nós não podemos dar, como diz
um ditado, não podemos baixar guarda. Não podemos descansar na nossa vida espiritual em deixar as coisas para amanhã. Aí eu faço depois. Porque isso vem enfraquecer a nossa fé. Agora, pior do que essa situação que nós descrevemos, de crentes, de cristãos que tiram férias em determinadas épocas do ano e simplesmente se esquecem de Jesus. Vivem uma vida como se ele não fizesse parte da sua vida. Até ontem ele estava louvando, adorando, lendo a palavra, mas ele tira férias, ele desliga tudo. Mas existe uma situação que às vezes perdura. Não é só 1, 2 semanas de férias. As férias se tornam um mês. O mês se torna o verão todo. E o verão todo se torna o ano inteiro. E há muitos cristãos, essa é uma situação muito pior do que a primeira, que pode durar às vezes 1 semana ou 2. São as pessoas que vivem constantemente de férias. Constantemente estão em clima de relaxamento, sem compromisso. Não assumem os compromissos que a vida cristã exige que nós tenhamos. Nós vemos com tristeza que o enfraquecimento da fé de muitas pessoas começou porque deu férias à sua fé. Tirou férias da sua vida espiritual. A nossa fé não pode tirar férias. Nós vamos nos enfraquecer e nós vamos ser presa fácil do inimigo que nós lemos anteriormente, que está ao nosso derredor. Bramando como um leão. Ele está assim com um desejo como que uma fera quer devorar alguém. E se nós nos enfraquecermos, com certeza nós seremos alvo. Quando vocês veem algum filme de animais, aquela manada toda, os leões ou leopardos, os predadores ficam ao redor, procurando aqueles que são mais frágeis. Primeiro, os babies, né? Os filhotes. Então, os adultos tentam proteger, porque o filhote não tem tanta experiência. Mas depois, eles começam a procurar aqueles que estão mais afastados do rebanho. Aqueles que estão mais fracos. E esses são devorados logo em seguida. Aquele que é forte, que pode correr, que pode se esconder, dificilmente ele vai ser agarrado. O nosso inimigo brama como um leão ao redor do povo de Deus, buscando aqueles que são fracos, aqueles que estão fracos, buscando aqueles que estão desgarrados, buscando aqueles que acabaram de nascer de novo. Daí o nosso cuidado em protegê-los. Nós temos que alimentar a nossa fé, irmãs, e não dar férias para ela. Muito pelo contrário, ela tem que ser bem alimentada. Como que nós alimentamos a nossa fé? Primeiro lugar, há um versículo bem interessante em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Talvez muitos conhecem de cor. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Talvez a sua tradução seja um pouquinho diferente. Algumas dizem, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A minha tradução diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé está ligada ao ouvir a palavra de Deus. Seja pregada por alguém, ou seja lida por você mesmo.
A palavra gera fé no nosso coração. Ela sempre é nova. Como a Fábio falou, né? Eu li esse texto várias vezes, mas hoje me chamou a atenção. E ela alimenta a nossa fé, a palavra de Deus. Outro texto interessante que pode nos ajudar, por que nós não devemos deixar de congregar, tirar férias das reuniões, como acontece com muita gente, é o Salmo 22, 22. Ele diz que no meio da congregação, ele vai cantar louvores. Eu posso cantar sozinha? Posso e devo. No carro, na minha casa, no banheiro, eu posso. Mas como é bom cantar no meio da congregação. E isso só é possível quando eu venho aonde a congregação está reunida. Então é uma oportunidade de louvar junto com os irmãos. Essa é uma grande razão para nós congregarmos também. Outra coisa também que alimenta a nossa fé é a oração. Nós oramos, clamamos, choramos diante de Deus. O Senhor responde. O que acontece com a nossa fé? Ela é fortalecida. Deus respondeu a minha oração. Aí, como resultado, vem os testemunhos. Aí alguém vem aqui e conta. Gente, lembra que eu estava pedindo a respeito disso. Eu orei, vocês me ajudaram. Deus respondeu a minha oração. Aí eu ouço o testemunho daquela irmã e eu digo, uau, a minha fé também se renova. E diz, se aconteceu isso com ela, pode acontecer comigo também. Então a minha fé renovada, quando eu ouço testemunhos de vidas transformadas, de orações respondidas, de livramentos do Senhor, que Ele dá a cada um de nós. E isso fala de relacionamento. Não tem como eu viver sozinha. Eu não posso tirar férias da companhia de vocês. Porque aqui eu sou fortalecida. No meio da congregação, eu sou abençoada. As palavras vêm falar ao nosso coração. E há 2 textos que nós também não podemos deixar de ler. Um está em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Bem conhecido, mas pouco praticado. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ah, irmãs, como nós temos falado, que o dia do Senhor está se aproximando. Temos ouvido testemunhos. No sábado estávamos aqui orando e algumas irmãs compartilhando que têm tido sonhos, têm sentido no coração que nós estamos muito próximos agora. Então, quanto mais, quando for chegando o dia, não deixe de congregar. Porque alguns estavam deixando, por isso que vem a palavra. Então, não tem como ter relacionamento sozinho em casa. Queira Deus que os que estão nos ouvindo e vendo nessa noite estejam nessa situação porque estão distante de nós, ou porque estão doentes, ou realmente impossibilitados de terem vindo aqui. Porque, como nós temos dito, quem está online não pode sentir o calor do abraço das irmãs. Não pode sentir o carinho, não pode receber o toque. É uma situação de emergência, né? Quando estamos em casa sem congregar. E Atos capítulo 2, bem conhecido esse texto, versículo 46. Como era a vida dos nossos irmãos da igreja primitiva? Diariamente perseveravam unânimes no templo, todo dia,
partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Resultado disso, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós temos algumas reuniões semanais aqui, não são todos os dias. É bem verdade que existem poucas pessoas que frequentam todas elas. Estão aqui orando na segunda, estão aqui na quarta, estão na quinta nos lares, estão na sexta, ouvindo a palavra novamente, e estão no domingo conosco. Mas a grande maioria simplesmente vem cultuar ao Senhor em congregação uma vez na semana. As estatísticas não mentem, e nós temos visto. Há tempo para tantas coisas para se fazer, apesar do trabalho duro que muitas têm, apesar dos filhos que realmente ocupam o tempo, mas quando chega a hora de decidir entre ler a palavra ou ver televisão, orar ou ir para a internet, vir congregar ou ir ao shopping, quando chega nesse momento de decisão, é que nós vacilamos e normalmente a nossa carne, o nosso corpo, exige e pede e reclama que nós escolhamos outra parte e não essa que vem alimentar a nossa vida espiritual. Irmãs, que seja um alerta para nós esta série. Um alerta para todas nós. O dia do Senhor se aproxima. Aí alguém pode dizer, mas eu tenho ouvido que Jesus vai voltar desde que eu era pequena. Eu também. Mas nem por isso eu deixo de crer que Ele está voltando. Porque Ele disse que voltaria assim que Ele partiu dessa terra. Ele disse, eu vou voltar. Já se passaram mais de 2000 anos, mas Ele vai voltar. Mas tem um detalhe que nós vamos ver no decorrer dessas séries, né? Faltam mais 3 quartas-feiras. O perigo de você levar uma vida titubeando sempre assim. Os riscos de você não ter uma fé fortalecida. De você trocar Jesus por outras coisas. Porque Jesus pode voltar para mim hoje. Através da morte. Isso ninguém sabe. Então não enfraqueça, não deixe a sua fé ficar sentadinha lá na cadeira e tomando uma limonada. Vamos trabalhar, vamos fortalecer ela. Vamos ativar a nossa fé, porque ela precisa ser demonstrada aos demais. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar ao Senhor nesse instante. Eu não sei como você tem vivido. Se você está nas férias, se o seu corpo está em férias, mas a sua alma está animada, sua vida espiritual. Se você tem desejado tirar umas férias da vida cristã, não sei o que você tem pensado. Mas nessa noite é momento de tomar decisão. É momento de dizer, não vou mais brincar de ficar de férias da minha vida espiritual. O meu corpo pode, mas a minha fé não. O meu amor por Jesus não. A minha vida cristã não. Ela sempre está ativa, trabalhando. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque Tu és fiel, a Tua palavra é fiel, ela alimenta a nossa alma, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos dá sabedoria para vivermos a cada dia nesta terra. Senhor, nós temos o Senhor como nosso exemplo, deixado escrito aqui, como que o Senhor agia, como o Senhor fazia, quando o seu corpo estava cansado. Ó Deus, ajuda-nos, Pai,
para que a nossa alma, a nossa fé sempre esteja, ó Deus, em prontidão, sempre em alerta, ó Deus, para lutar as lutas espirituais que nós temos todos os dias. Senhor, que mesmo que nosso corpo precise descansar, mesmo que o nosso corpo esteja fora do habitual, do cotidiano, do nosso dia a dia, mas que a nossa fé, Senhor, esteja sempre firme em Ti. Pai, ajuda-nos como mulheres a nos fortalecermos através da Tua palavra. Dá-nos um ânimo novo, Senhor, para congregarmos com frequência, para nos animarmos mutuamente, para nos consolarmos mutuamente, Senhor, que umas às outras possam se fortalecer, ó Deus, contando suas experiências, suas vitórias. Pai, ajuda-nos nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.